Capítulo 22. A coroação de Tutancâmon. A multidão rapidamente se dispersou, pois aquela triste novela havia acabado e agora tudo estava em paz. O povo voltou aos seus afazeres diários e a tranquilidade retornou às ruas de Tebas. Abandonamos o átrio do palácio e caminhamos pelas ruas da grande cidade. As pessoas chegavam até Ramoses, tocavam em suas vestes ou beijavam as suas mãos, em seguida corriam envergonhadas. Ele era quase um deus para o povo humilde de Tebas, e foi isso que nos salvou de uma condenação que parecia inevitável. Enquanto Ramoses dava atenção aos populares, eu caminhava, perdido em meus pensamentos, abraçada a minha esposa e Seth-Nefret. Só nos restava agora retornar para casa e chorar pelo fim de um maravilhoso sonho. Naquele momento, eu percebi que já não estávamos mais em nossa cidade e nem mesmo casa tínhamos para repousar após tão estressante aventura. Desde a morte de Akenaton e da nova divisão do Alto e Baixo Egito, todas as propriedades dos seguidores de Aton em Tebas tinham sido confiscadas. Nossa bela casa, onde vivemos apenas por uns poucos meses antes da partida para a fundação da cidade celestial, já não nos pertencia mais. Eu olhei para Ramoses e para Issé e disse-lhes, com os olhos marejados de lágrimas e com meu estado emocional completamente abalado: para onde iremos agora? Não temos casa nem posses para sobreviver. Ramoses, percebendo meu extremo abalo moral, abraçou-me com todo carinho e respondeu: Radamés, não te preocupes com nosso sustento. Aton a todos os seus filhos ampara. Coloquemos nas mãos do grande Deus o nosso destino. Temos a nossa profissão. Vamos trabalhar para conseguir o alimento diário e o teto para que possamos repousar, enquanto Aton realiza a sua viagem pelo universo inferior. À noite, entre parênteses. Eu ergui a cabeça e falei com amargura na voz. Será que realmente existe esse grande Deus? Se ele é realmente grande, não deveria sair derrotado dessa batalha, abandonando seus seguidores à miséria? Issé me abraçou e contestou: Radamés, sabes que não é assim. Temos que compreender os desígnios de Aton. Não só de felicidade e conforto é feito a vida. Eu retirei os braços de Issé que envolviam meu pescoço e disse-lhes: preciso ficar só para pensar em tudo o que nos aconteceu. Eu os encontro por aí, porque além de permitir o nosso fracasso, Aton não nos permitiu nem sequer dispor de um lugar onde possamos repousar nossos corpos fatigados e chorar nossa tristeza com privacidade, longe dos olhos daqueles que nos desgraçaram a vida. Então virei as costas aos meus únicos familiares e caminhei sem rumo pelas ruas de Tebas. Perdida em meus depressivos pensamentos, entrei em um bar dos bairros pobres e comprei uma botija de vinho com as moedas que me restavam. Bebi até a noite chegar, sem que meu copo ficasse vazio um segundo sequer. E como se ainda não houvesse desgraças suficientes em minha vida, quando resolvi sair novamente às ruas, cambaleando sob o efeito do álcool, fui reconhecido por uma mulher que gritou para que todos ouvissem: Vede, este é Radamés, o profanador de templos. É ele sim, aquele seguidor do faraó maldito que veio junto com o exército destruir os templos de Amon há alguns anos. As pessoas foram pouco a pouco me reconhecendo, então começaram a me jogar pedras e esterco de bois e cavalos. Alguns mais irados me socaram e depois que caí, chutaram os meus rins e o meu estômago. Em razão da embriaguez causada pelo excesso de vinho, não me foi possível esboçar nenhuma reação. Sobrevivi porque o povo se cansou de me bater.
certamente não resistiria por muito mais tempo à violência dos golpes. Fui abandonada então em canto, na rua, como um mendigo, com hematomas, cortes profundos no rosto, hemorragias internas na região estomacal e com o corpo impregnado de esterco de animais. Issé me encontrou algumas horas depois. Eu estava desmaiada e meu corpo queimava em febre. Ela me levou para uma tapera pobre, onde eles haviam conseguido hospedagem sem ter que pagar adiantado. O prestígio de Ramoses auxiliou-nos a obter um teto para repouso, mas sem dinheiro ou garantias para o pagamento. Nos dias seguintes, Issé e Ramoses começaram a trabalhar, atendendo aos doentes e a mim. Eu fiquei vários dias em repouso, me recuperando da surra cruel que havia levado. Enquanto os meus familiares trabalhavam, eu chorava sozinho em um leito de palha no fundo do casebre. E me perguntava como tudo aquilo podia ter acontecido conosco. Jamais eu imaginara que um dia seríamos relegados a tal situação. Algumas vezes eu amaldiçoava Atom, perguntando por que ele não havia encaminhado para a morte na luta pela defesa de Akhenaton ou durante o julgamento a que fôramos submetidos em nosso retorno a Tebas. Quando melhorei dos ferimentos, Ramoses me recomendou seguir nos estudos sobre as doenças mágicas. Eu ainda não tinha equilíbrio emocional para atender os pacientes e também receávamos novos ataques contra mim, o profanador dos templos de Karnak e Luxor. O casebre em que morávamos me sufocava, e eu nem ao menos podia sair às ruas para arejar a mente e o coração. Tinha medo de ser novamente atacado pelos transeuntes ou causar a ira do povo contra minha esposa e Ramoses. Com o passar dos dias, criei coragem e caminhei por zonas pouco movimentadas de Tebas, até chegar à margem do Nilo, onde meu espírito se regozijava com a beleza do rio sagrado e seu inesquecível pôr do sol. Algumas pessoas me xingavam e até cuspiam em meu rosto, mas não voltaram a me agredir fisicamente. Eu era chamado de herege e maldito. Outras recitavam cânticos mágicos para que a minha desgraça fosse ainda maior. Mas isso não me incomodava. Eu acreditava que o fundo do poço tinha um limite e eu já tinha alcançado esse limite. Nada poderia ser pior do que a situação em que eu já vivia. Naqueles dias fiquei sabendo que Aie tinha viajado com as crianças para Mênfis. Ele desejava unir novamente o duplo país e iria aproveitar-se dos filhos do faraó para obter seu intento, pois assim o poder estaria definitivamente em suas mãos, através do cargo máximo de vizir das duas terras. Aie sabia que não podia derrubar a dinastia real, mas o fim da revolução religiosa seria sufocado de uma vez por todas. Aie e as crianças ficaram quase um ano no Palácio Real de Mênfis. Enquanto isso, os templos de Amon, em Karnak e Luxor, começaram a ser reformados por um grande número de operários. As oficinas perto de cada templo foram reabertas para produzir os óleos sagrados e o linho branco exigidos pelo clero nas cerimônias de culto a Amon. Os artesãos voltaram a confeccionar abertamente os amuletos sagrados que foram abolidos por Akhenaton. Agora eles eram vendidos abertamente pelas ruas e templos. Os sonhos voltaram a ser interpretados pelos sacerdotes através do livro dos sonhos, disponível na biblioteca do templo. Obviamente, esse era um serviço sempre muito bem pago, dependendo da importância do sonho e da interpretação. Todas aquelas atividades terminaram por impulsionar novamente a economia interna de Tebas. As pessoas corriam diariamente ao templo de Amon para oferecer animais em sacrifício a Deus obscuro pela volta dos bons tempos. Mas minha surpresa maior foi deparar-me com uma imensa estela de 2,5 metros de altura que fora inaugurada dias antes
em frente do templo de Karnak. Nela havia uma imagem de Tutankhamon, fazendo oferendas a Amon para que até mesmo os analfabetos entendessem a mensagem. Abaixo daquela cena constava um texto em que o faraó lamentava o estado deplorável em que havia encontrado os templos do Egito e descrevia todos os esforços que iria desprender para restaurá-los o mais breve possível. O mais chocante era que o texto insinuava que Akenaton, seu pai, tinha sido mau faraó e trazido desgraça para o Egito. No mesmo texto, Tutankhaton chamava Amon de pai. Aquilo me indignou de tal forma que terminei cuspindo na estela. Após o meu ato impensado, olhei para os lados para ver se algum guarda ou fanático devoto de Amon tinha visto o meu gesto de revolta. Ainda bem que ninguém percebeu o meu vandalismo, senão certamente eu levaria outra surra e a minha situação em Tebas ficaria ainda mais complicada. Naquele exato momento, pude ter ideia do que aconteceria no futuro com o pequeno Tut. Certamente ele sofreria uma lavagem cerebral que o faria esclarecer completamente de Atom e de seu pai, o grande faraó filho do sol. Ele estaria completando naqueles dias 11 anos de idade. Não era tão pouco para um egípcio, mas Tutankhaton nunca teve uma personalidade forte. Ele era um bom menino, mas muito inconstante e temia o mundo. Ao contrário do pai, ele não era um espírito independente, liberto das influências do meio que o cercava. Já sua irmã, Akhesempaton, tinha uma maior consciência das coisas. Ela estava com 13 anos de idade, mas não se importava em questões políticas e religiosas, bem ao contrário da primogênita de Akhenaton, Merit Aton. Aquela sim era uma legítima rainha, como a mãe Nefertiti. Comparando com a realidade de hoje, poderíamos dizer que Merit Aton possuía o espírito das jovens que hoje em dia realizam protestos estudantis, enquanto que Akhesempaton era superficial, preocupava-se apenas com roupas da moda, as festas, atitudes típicas das pessoas que cultuam mais o exterior do que o interior. Se Merit Aton estivesse viva e na posição da sua irmã, ela impediria terminantemente aquele ataque à memória do seu pai. Com o passar dos meses, Aton se compadeceu da minha situação e fez com que o povo esquecesse um pouco de mim. Eram poucos os que me amaldiçoavam e agora apenas cuspiam em meus pés quando eu passava pelas ruas. Naqueles dias eu estava envolvido com os ensinamentos médicos do sábio egípcio Imhotep, que fora arquiteto do faraó de Djoser e também um hábil médico. Eu estava estudando as propriedades medicinais do mel das abelhas no tratamento de infecções graves. Alguns estudiosos acreditam hoje em dia que Imhotep fora o próprio Hermes Trismegisto, mas não é verdade. Hermes viveu no Egito durante o período pré-dinástico e seu nome era uma variação de um dialeto primitivo egípcio que resultou no nome conhecido como Thoth, que tornou-se para o povo da terra de Queme o deus do conhecimento, da medicina e da magia, atributos natos de Hermes naquela encarnação. Caso os hieróglifos não perdessem seu significado no tempo, Hermes e Imhotep seriam considerados os pais da medicina, e não o médico grego Hipócrates, nem Asclépios, o deus da medicina dos gregos, pois estes sábios egípcios antecederam em séculos os gregos nas descobertas médicas. No intercâmbio da civilização grega com a egípcia, que aconteceu 1000 anos depois do período que estamos narrando, o deus Thoth dos egípcios foi assimilado ao Hermes grego e desse sincretismo resultou a denominação de Hermes egípcio ou Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. No panteão egípcio, o deus da medicina correspondente ao grego
Asclépios e Imhotep, que estudou os ensinamentos de Hermes e os aplicou em seu tempo. Na Antiguidade e posteriormente na Idade Média, desenvolveu-se uma literatura esotérica chamada hermética, em alusão a Hermes Trismegisto. Essa literatura versa sobre as ciências ocultas, astrologia e alquimia, e tem pouca relação com Hermes, que foi o grande sábio entre os egípcios e posteriormente entre os gregos. O sincretismo entre Hermes da mitologia grega com Hermes Trismegisto egípcio resultou no emprego do caduceu como símbolo da medicina e também foi adotado como símbolo da alquimia medieval. Na verdade, muitos ensinamentos de Hermes, como a própria tábua de esmeralda, foram agregados às seitas esotéricas medievais. O perfil de Hermes, então, foi modificado por seus seguidores no decorrer dos incontáveis séculos, poderíamos dizer até mesmo milênios. O grande filósofo, contemporâneo do povo sumério, passou a ser visto como um sábio de ensinamentos ocultos e de difícil compreensão, o que não retrata o seu real perfil. Tal foi a visão ocultista que seus seguidores impuseram ao seu nome, que ele passou a ser sinônimo de algo obscuro ou de difícil compreensão. Na verdade, a imensa maioria dos ensinamentos de Hermes foi perdida no tempo, restando pouca coisa, que foi se tornando cada vez mais velada pela incompreensão dos seus seguidores e a necessidade de manter somente entre iniciados um conhecimento muito além do seu tempo. Hermes, a exemplo de Akenaton, influenciou também os estudiosos do espiritualismo universalista, conhecidos como Rosacruzes, auxiliando a fundamentar a crença espiritualista mais antiga de nossa atual humanidade, que com o passar dos séculos recebeu a denominação de Rosa Cruz. Executamos aqui os estágios evolutivos anteriores, como os Atlantes, por exemplo, tal qual Hermes narrou no início deste trabalho. E assim o tempo transcorreu com relativa calma para todos os corações. Algumas vezes eu atendi alguns pacientes que Ramoses acreditava serem pacíficos e não se importavam com a minha condição de profanador de templos, entre aspas. Pude então relembrar os conceitos práticos de medicina e concentrar-me em algo útil e produtivo. Alguns dos pacientes, mas eram raros, até mesmo diziam simpatizar com Deus Aton, mas não queriam confusão para suas vidas. Eles nos agradeciam e pediam que o nosso Deus nos protegesse e nos amparasse. Aquela rara postura de alguns enfermos me fazia imenso bem. Eu precisava daquela paz de espírito, pois meu coração não conseguia vencer a dor imposta pela drástica mudança em nosso estilo de vida. Eu queria trabalhar também para obter recursos financeiros, pois Ramoses tratava de muitas pessoas sem nada cobrar e eu desejava abandonar aquela horrenda tapera o mais rápido possível. Eu ansiava atender os pacientes mais ricos para rapidamente termos condições de nos mudar para os bairros nobres da cidade. E Sei Ramoses não pareciam se preocupar com isso. Antes que eu percebesse, aquele ano havia se passado. Em uma determinada manhã, a barca real chegou ao porto de Tebas, causando um grande tumulto na cidade. Todos queriam ver o menino faraó que havia recuperado os santuários de Amon. Os templos de Karnak tinham sido reformados e o novo faraó havia autorizado a conclusão das obras nas famosas colunatas de Luxor, que foram iniciadas por seu avô Amenófis III e mais tarde usurpadas por Ramsés o Grande. Além disso, ele fora retratado no salão da colunata, realizando o festival de Opet, ou seja, o povo nesse ano teria uma espetacular festa em adoração a Amon. Quando o casal real desceu da embarcação, eles já tinham novos nomes. Ele chamava-se agora Tutankhamon, a imagem viva de Amon,
e ela passou a chamar-se Aquecem-Namon. Sua vida é de Amon. Os dois já estavam acostumados com os velhos, para ele novos, protocolos e mantinham-se imóveis na liteira. O pequeno Tut segurava os símbolos de poder faraônico, o chicote e o cajado, em tamanho infantil, feitos especialmente para uma criança, enquanto Aquecem-Namon se envaidecia com os aplausos populares. As crianças eram lindas, e isso encantava ainda mais o povo. O pequeno Tut estava com a cabeça raspada, mantendo apenas a madeixa do cabelo lateral, tradicional entre as crianças reais. A bela princesa usava trajes de linho branco e colares que cobriam toda a extensão do seu pequeno ombro. Seus cabelos negros estavam armados com um penteado escultural e seu rosto estava maquiado de uma forma bem exótica. O culto a vários deuses e as formalidades estavam de volta. O casal real nem ao menos olhava para o povo, como se ninguém existisse ao seu redor. Isso não era digno de divindades vivas. O espírito de fraternidade, de solidariedade de seu pai foram esquecidos. O faraó não voltaria mais a falar com o povo. Para mim isso era lamentável, mas o povo ignorante adorava ser menosprezado. Enquanto Akhenaton caminhava pelos bairros pobres para se inteirar das necessidades do seu povo, seus filhos, ostentando o cajado e o chicote, desprezavam a massa popular e dedicavam-se somente à diversão. Mas eram apenas crianças. O que fazer se eles estavam nas mãos de homens inescrupulosos? O início da estação da cheia do Nilo estava próximo. Tutankhamon já tinha sido coroado faraó oficialmente em Mênfis. Agora restava apenas realizar uma cerimônia oficial em Tebas, evento que ocorria durante o festival de Opet. Comparando a grosso modo o casamento civil havia ocorrido em Mênfis, agora seria realizado o casamento religioso. Então, no primeiro dia do mês, que correspondia à estação da cheia do Nilo, a estatueta de ouro maciço do deus Amon-Ra foi retirada da pequena câmara iniciática no templo de Luxor, para o qual tinha sido levada desde Karnak. Antes disso, os sacerdotes haviam realizado o estúpido ritual em que untavam as estátuas de ouro de Amon, Mut e Khons com perfumes e óleos sagrados. A seguir, pintavam suas pálpebras com sombras e os vestiam com túnicas de linho preparadas especialmente para as frias estátuas que eram tratadas como seres vivos. Por fim, os padres depositavam pão, cebola, cerveja e frutas diante de cada uma das estátuas para o café da manhã. Depois de aguardar que os deuses se alimentassem, entre aspas, com as oferendas, entoavam a seguinte prece: Marujo que conhece as águas, timoneiro dos fracos, que dá pão a quem não tem, que alimenta o servo de seu reino. Não tomo senhores por protetores, não me associo aos homens de fortuna, não deposito minha fé nas mãos de outros deuses. Minha riqueza está no reino do meu Deus. Meu Deus é quem me protege. Conheço o seu poder, qual seja. Ajudante de braço forte. Só ele detém a força. Amon, Senhor da compaixão, que ouve aquele que clama por seu auxílio. Amon-Ra, o Senhor dos deuses, o touro de grande força, que ama seu poder. Em seguida, a estátua era apresentada ao povo, que seguia a procissão até a margem do Nilo. O faraó e o sumo sacerdote Pitamoses iam à frente, purificando o caminho com mirra e incenso. Logo atrás seguiam os demais sacerdotes e sacerdotisas, alguns entoando os cânticos próprios da cerimônia e outros carregando um andor que portava a estatueta de Amon-Ra. Acompanhavam mais atrás a nobreza, os músicos,
as dançarinas núbias e o povo. Nos barcos santuários iam as estátuas de ouro, Tutancâmon e o sumo sacerdote, enquanto Aquecenamon esperava a procissão sorridente em Karnak. O povo de Tebas se aglomerou na margem oriental do Nilo para ver as barcas dos deuses e dar uma espiada naquele desconhecido menino que restaurara a antiga religião. Ao chegar ao grande templo de Amon-Ra, em Karnak, a procissão se desfez e somente o faraó, a sua grande esposa real, o sumo sacerdote, o vizir Aie e outros membros do clero adentraram no templo, dirigindo-se à câmara iniciática, onde a representação de Amon-Ra permaneceria por mais um ano. Lá, as estátuas receberam novas oferendas. Depois eles saíram do templo do Deus obscuro sob os aplausos do povo. Nós acompanhávamos de longe a cerimônia, repleta de riqueza e luxo. Aie e Ptamoses desejavam realizar a maior festa Opet de toda a história de Tebas, para que o povo certificasse de que os velhos tempos tinham voltado. Eu não deveria ter ido assistir à procissão. Isso só tornou ainda maior a minha angústia. A todo minuto eu me lembrava da figura serena e amorosa de Akhenaton, que havia extinto aquele tedioso festival que cultuava somente o luxo, a riqueza e os mesquinhos interesses materialistas. Após o encerramento da procissão, o casal real sentou-se nos tronos reais de ouro, colocados em praça pública. Ptamoses, o sumo sacerdote de Amon, celebrou, então, a união dos irmãos que agora eram esposos. E, por fim, ele recitou os nomes reais que Tutancâmon tinha recebido na cerimônia em Mênfis. O nome de Horus, o deus falcão, filho de Osíris, Horus, deusa abutre, simbolizando o Alto e Baixo Egito, e seu título real, Neb-Kepuru-Ra, Senhor das Metamorfoses de Ra, e o título do filho de Ra, precedendo seu nome, Tutancâmon. Na cerimônia oficial em Mênfis, o seu nome ainda não tinha sido trocado para evitar dissabores. Essa troca ocorreu durante a viagem do retorno para Tebas. Encerrada a cerimônia, o casal real recebeu diversos presentes pela data festiva. O que me chamou mais atenção foram as diversas lanças e arcos e flechas que Tutancâmon recebeu e também equipamentos para corridas de bigas. Aquecenamon ganhou vários vestidos, perfumes e cosméticos em moda na época. Além disso, as crianças foram presenteadas com uma infinidade de amuletos dos inúmeros deuses do Egito. Sem saber, elas brincavam com os símbolos da superstição e do atraso espiritual que seus pais tentaram abolir. Outro fator importante a ser citado é o fato de que Tutancâmon passou a ser considerado sutilmente como filho de Amenófis III, uma tática que tentava dissociar o novo faraó de seu pai. Era também uma forma de apagar a imagem de Akhenaton da memória do povo. O faraó Akhenaton deveria ser esquecido para que ele não pudesse viver no mundo espiritual, a terra do poente. Seus rivais não estavam contentes em matá-lo naquela vida. Desejavam também que o profeta do Deus Sol deixasse de existir na dimensão paralela, que todo egípcio acreditava tratar-se do reino de Osíris. O cortejo real, então, voltou para o palácio para as festividades, junto à nobreza, enquanto o povo recebia da casa do faraó pão e cerveja, tão comuns naquelas festas. Eu me aproximei para pegar um pouco de alimento e da bebida, pois nossa condição financeira recomendava não desprezar ofertas generosas. Enquanto aproveitávamos o banquete popular, fiquei imaginando o que estaria acontecendo dentro do palácio. Como aquelas duas crianças estariam vendo as danças e músicas tão estranhas ao estilo de vida de Akhenaton. Será que já teriam se acostumado
com os excêntricos deuses com corpo de homens e cabeça de animal, reproduzidos pelas paredes dos templos e do palácio? Ao cair da noite, voltamos em silêncio para o nosso humilde casebre. Nós três estávamos meditativos, relembrando os gloriosos anos em que Aquetaton floresceu e se tornou uma grandiosa cidade onde éramos peças importantes do seu mecanismo. Ali em Tebas, embora éramos apenas simples moradores dos bairros pobres, apesar de termos carregado no colo e embalado em reconfortante sono o pequeno faraó e sua esposa real, não podíamos nem mesmo nos aproximar do portão do palácio. Os dias seguintes foram de festa em Tebas, pois a alegria estava completa. Amon tinha recuperado seu poder e a cidade voltava a ser capital do Império Egípcio. Além disso, Horemheb retornou da Núbia com muito ouro. Ele tinha partido com o exército para a terra do povo negro há 6 meses, pois os vizinhos, rio acima do Nilo, haviam se negado a contribuir com seus impostos anuais, alegando que Akhenaton os havia dispensado do pagamento dos tributos e que o faraó do Deus Sol lhes havia dito que o Egito não possuía mais servos, e sim irmãos. Horemheb levou seus exércitos para demonstrar à terra do ouro, entre aspas, significado da palavra egípcia Núbia, que tudo voltara a ser como antes. Caso não houvesse a contribuição espontânea como no passado, cabeças iriam rolar. O povo núbio esboçou uma reação, mas foi facilmente dominado pelo exército egípcio. Em breve, o porto de Tebas estaria recebendo imensos carregamentos de ouro e turquesa. Com o retorno vitorioso de Horemheb, Aie determinou que o nobre Ui fosse nomeado vizir do Egito na Núbia. O faraó apenas ratificou essa decisão e Rui viajou com sua família para a terra de Cush, a Alta Núbia, onde se encarregou de controlar a colônia egípcia e importar toda a riqueza necessária ao engrandecimento de Tebas e de todo o Egito. No mesmo dia, Aie nomeou também um nobre da cidade de Mênfis, chamado Maia, para servir como tesoureiro do Egito. Esse foi um gesto político que visava angariar a simpatia dos governantes do Baixo Egito, que já haviam aceito o poder dos nobres de Tebas sobre o novo faraó. Aie trabalhou como um hábil diplomata para formar um governo de coalizão. Era o fim das guerras internas no país. Quem não gostou nada da decisão foi dos traidores de Aquetaton. Tutu, o único habitante de Aquetaton que conseguiu espaço entre os nobres de Tebas. Ele tinha auxiliado Aie a derrubar Akhenaton, portanto foi bem visto entre os tebanos. Tutu era o tesoureiro real na época de Akhenaton e agora estava lá há meses sem nenhuma atividade de destaque e longe daquelas que permitiam desviar verbas para proveito próprio. O vizir Aie há meses apenas prometia-lhes arranjar um cargo à sua altura, mas não tomava nenhuma decisão de fato, argumentando que seria prudente aguardar que os nobres tebanos adquirissem confiança em um representante do antigo regime. Nas semanas seguintes, pude observar algumas vezes o casal real caçando patos nas margens do rio sagrado. Tutancâmon regulava a corda do seu arco, enquanto Akhenaton lhe preparava as flechas, sob a orientação de um instrutor do exército. Eles passavam longas horas sendo entretidos por oficiais do império. Aos poucos se tornariam crianças mimadas que não admitiriam ser contrariadas. Ao vê-las matando os animais somente por prazer, lembrei-me de Akhenaton, que nos ensinava a amar e respeitar a natureza e representava esse amor em sua arte. Dei graças a Aton por ele não estar ali para ver os filhos praticando um ato que lhe era odioso.
mas certamente lá no mundo maior Ele espiava nossas vidas e via os nossos feitos com alegria ou tristeza. Paulatinamente, os prazeres da vida em Tebas e eventualmente em Mênfis terminaram por modificar os hábitos e os gostos dos meninos reais. Deslizando sobre os pântanos em barcos feitos de hastes de papiro, os instrutores reais ensinavam os jovens a lançar suas redes e pegar na armadilha as aves que passassem. O casal real teve suas horas mais felizes nestes esportes descontraídos, ocasião em que todas as suas dúvidas eram esclarecidas e recebiam os mais calorosos elogios pelos êxitos obtidos. Outro esporte que os atraía era a caça a avestruzes no deserto, o que era sempre uma aventura. Enquanto o cocheiro perseguia as aves, o jovem faraó atirava suas flechas, equilibrando-se na biga em movimento. Em todas as situações eu me lembrava de Akenaton. Ele adorava as bigas puxadas por cavalos, mas para o transporte e para a realização de seus festivais em adoração ao grande Deus, jamais para perseguir e matar seres vivos. A vida dos meninos havia se tornado um grande circo. Tudo era feito para distraí-los. Era bom que eles não se envolvessem e não enxergassem as mudanças e os ataques às obras de seus pais. Nefertiti era também muito atacada pelos sacerdotes de Amon, e seus feitos, pouco a pouco, foram apagados da história do Egito. A dificuldade dos historiadores em esclarecer esse período da história egípcia reside no fato de que a memória do casal solar foi atacada até mesmo nos detalhes mais insignificantes. Muitas referências históricas desse período foram destruídas pelo ódio e pela ignorância daqueles que se sucederam como governantes do Egito, sendo que encontramos em Ramsés, o Grande, o pior destes profanadores da memória de Akenaton e Nefertiti. Inclusive, caso Aie tivesse assumido diretamente o Egito, sem ter que antes ser o tutor do filho do faraó, provavelmente as estátuas colossais de Akenaton no templo de Karnak tivessem sido destruídas muito antes. Somente a estátua satirizando Ptamoses foi completamente destruída nesse período. Os 4 templos de Aton em Karnak foram violados posteriormente, durante o reinado de Horemheb. Nos últimos meses eu consegui apaziguar o meu atormentado espírito, mas depois do festival anual de Amon, onde vi aquelas crianças sendo manipuladas por Aie, voltei a cultuar o ódio e a revolta em meu coração. Parecia que as sombras negras voltavam a seguir meus passos e a povoar minha mente com pensamentos odiosos. Naquelas semanas, comecei a beber novamente nos bares. Como sempre, eu era tratado como um leproso por todos os cidadãos de Tebas. Já não me atacavam mais, mas também ninguém ousava chegar perto de mim ou tocar uma saudação que fosse. Até mesmo meu antigo amigo Senefé evitava minha companhia. Ele não me destratava, mas eu sentia a sua angústia quando conversávamos. Senefé demonstrava sempre estar preocupado em não ser observado conversando com o maldito profanador de templos. Mas dele eu não podia reclamar. Inclusive, uma vez ele me carregou no colo até o casebre em que vivíamos. E entre uma tontura e um acesso de vômito, ouviu dizer à minha esposa: Issé, precisas ajudar Radamés. A bebida vai matá-lo. Não há uma noite que eu não o veja tomando litros de vinho ou cerveja. Quem diria, sem Nefé, o maior dos boêmios, aconselhando minha esposa a controlar as minhas saídas noturnas. Compreendi então que a minha situação realmente tornava-se grave. Enquanto eu lavava o rosto para refazer-me da bebedeira, ouvi o choro contido de Sé e percebi a tristeza de Ramoses por ver-me em situação tão deplorável. Posso dizer que naquele período somente o trabalho a que nos dedicávamos diariamente
é que me sustentava para não cometer uma loucura ou então não morrer vítima da bebida. Posso confessar também que eu retornava para casa assediado por dezenas de sombras negras, que nada mais eram que espíritos desencarnados viciados em álcool, que me seguiam sedentos de mais um copo. Ao chegar ao nosso humilde quarto, a minha capacidade natural de ver o mundo invisível me fazia enxergar o cômodo todo iluminado através de uma luz quintessenciada, gerada pela aura de Sé. Eu me deitava ao seu lado e os fantasmas desapareciam. Estava protegido pela elevação espiritual de minha abnegada esposa. Então, como um vampiro dos contos medievais, eu sugava suas energias para refazer-me da vida desregrada que levava. Mesmo assim, ela se virava para mim, sem desagradar-se com o mau cheiro da bebida, e me abraçava e me beijava com imensa ternura. Eu tinha sido agraciado por Atom com a mais bela e mais pura das mulheres do Egito, mas minha cegueira e meus caprichos não me permitiam ver isso. Eu só tinha olhos para minha mágoa, enquanto aquela grandiosa mulher esquecia-se de si, sufocando as suas mais profundas dores para tentar confortar minha alma infantil. E assim, as semanas foram se passando, até que em determinado dia eu me vi obrigado a atender um padre do Deus obscuro, justamente na semana em que o sumo sacerdote de Amon, Tamoses, havia falecido de morte natural. Diga-se de passagem que foi uma semana significativamente alegre para mim. Mas o que eu não esperava e também não estava preparado é que o padre do Deus obscuro fosse desencarnar a sua própria ira sobre mim e sobre Atom por causa da morte de Ptamoses. E para piorar a situação, Ramoses e Sé não estavam presentes para conter o meu ímpeto. Enquanto eu examinava um corte em sua perna, ele ofendeu Atom de todas as formas possíveis e disse que provavelmente a morte de seu líder era fruto da magia negra daqueles que ainda cultuavam o Deus proscrito. Eu não me contive e disse-lhe indignado: nem tudo o que corre na vida é fruto de magia. Na verdade, acredito que os imortais se compadeceram do povo do Egito e arrastaram aquela cobra venenosa para profundezas do Amente, onde com certeza os 42 juízes o condenarão. E caso seu coração seja colocado na balança de Osíris, irá pesar mais que uma estela que o faraó ergueu em frente ao templo de Karnak. Maldito, respondeu ele, eu sabia que vocês continuavam cultuando essa heresia. 1000 vezes seja amaldiçoado esse Deus proscrito que só trouxe desgraça ao duplo país. Eu peguei o fedelho pela garganta e falei: cala-te! Cansei de ouvir tantas ofensas ao Deus que só deseja que os homens se amem uns aos outros. Se tu não desejas ouvir a verdade, por que viestes aqui? Por que não foste tratar teu ferimento com os médicos de tua maldita religião? Ele cuspiu no meu rosto e então perdi o controle. Soquei no rosto até que ele caísse. Em seguida, chutei no estômago até que ele vertesse sangue pelos lábios, assim como haviam feito em minha volta para Tebas. Depois o expulsei do nosso casebre aos gritos. Ele saiu perdendo mais sangue do que quando entrou em nosso consultório médico para tratar o ferimento na perna. Realmente o seu rosto ficou muito ferido. Quando Sé e Ramoses retornaram, tive que relatar-lhes o fato ocorrido. Ambos então ficaram muito preocupados com as possíveis consequências do meu ato impensado. Eu também andava de um lado ao outro da casa com um copo de vinho nas mãos. Em vez de trazer-lhes tranquilidade, apenas me lamuriava entre lágrimas. Não podemos mais permitir esses desmandos dos carecas malditos. Temos que voltar para Aquetaton e prosseguir com o sonho do nosso irmão Akhenaton. E Sé segurou-me pelo braço e tentou chamar-me à razão. Radamés, Aquetaton agora é apenas um sonho distante. Sim,
Mas eu quero voltar a viver nesse sonho, pois a nossa vida atual para mim é apenas um horrível pesadelo do qual eu quero acordar. Eu me desvencilhei de seus braços e joguei o corpo contra a parede. Em seguida, saí pelas ruas, sem rumo, para arejar a cabeça. Até que no final da tarde, o meu sogro foi chamado ao Palácio Real para uma audiência com o vizir Aie. Para obter o meu perdão, Ramoses teve que se humilhar, orando a Amon e fazendo oferendas ao Deus maldito sob o olhar irônico de Aie. Quando fiquei sabendo do ultraje que meu sogro havia sofrido por minha causa, corri pelas ruas até a margem do rio, onde me joguei em suas águas, gritando e rasgando a roupa de tanto ódio que parecia queimar o meu coração dentro do peito. Tamanha era a minha dor interior. Desejei matar Aie com as próprias mãos naquele momento. Aquela nova humilhação intensificou a minha dor, fazendo com que o dia a dia eu fosse perdendo ainda mais a força para viver. Logo, minha agressão ao padre de Amon tornou-se de conhecimento geral. Isso fez com que o povo voltasse a me agredir, cuspindo em meu rosto e arremessando contra mim esterco de animais quando eu passava pelas ruas. Na semana seguinte, Horemheb iria retornar com o exército egípcio à Síria. Seria uma nova investida contra os hititas, que ainda controlavam as cidades que faziam parte do domínio egípcio durante o reinado de Amenófis III. As províncias fenícias e a terra de Canaã ainda não tinham sido recuperadas, e o Egito precisava das riquezas provenientes daqueles povos para erguer sua economia, principalmente o cedro dos fenícios e as minas de pedras preciosas dos cananeus. A terra de Queme não tinha florestas, de modo que precisava urgentemente das toras do cedro da Fenícia. Era necessário reconstruir as portas e os mastros dos templos, abandonados desde o reinado de Akenaton. 2 dias antes do embarque do exército, fui encontrar Horemheb em uma taberna, onde os soldados costumavam beber. Ele estava sentado sozinho em uma mesa, tomando seu vinho. Eu me aproximei e lhe perguntei: "Posso sentar-me?" Ele me olhou desconfiado e consentiu. Em seguida, o general egípcio falou, antecipando-se a mim: "Espero que não venhas me culpar pela tragédia em que te meteste. Eu te avisei que as ideias de amor e paz de Akenaton não terminariam bem." Eu sacudi a cabeça, servi-me de seu vinho, sem lhe pedir, e disse: "Eu estou aqui para te cobrar um convite. Naquela vez que viajamos junto pelo Rio Sagrado, me convidaste a participar de uma campanha militar como médico das tropas. Pois bem, eu desejo partir, junto com o exército, para a batalha contra os hititas." Horemheb sorriu, tirou o cinto com as armas, jogou-a sobre a mesa e disse: "Vamos beber. A batalha será longa e dura, mas acredito que perto do inferno que tens vivido em Tebas, essa campanha será para ti um doce paraíso." No próximo vídeo, entraremos no capítulo 23, a batalha.